Ok, estamos de volta ao vivo, como se diz no jargão do futebol, em definitivo agora, para bater um papo com o secretário de Segurança Pública aqui da Paraíba, delegado Jean Nunes. Secretário, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente sobre vários temas aí relacionados à segurança. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que nos acompanham. Satisfação poder trazer esses temas e atualizar a nossa população, a imprensa. Bom demais. Secretário, são vários temas, na verdade, mas eu queria começar por um específico que a gente acompanhou aqui, inclusive Cidade em Ação, toda a programação da TV Arapuã acompanhando o protesto lá, ali naquele trecho ali das Três Lagoas, perto de Bahia ali, enfim. Porque foi um movimento que fazia tempo que a gente não via aquelas imagens, né, as BR tomada, houve pedras jogadas nos carros da polícia e tal. Aquele é um cenário, quem viu, que olhou para aquilo e disse, rapaz, perdemos a guerra contra quem estava ali, o protestante ali tinha um início ali de justiça, né, buscando justiça pela questão de duas mortes e tal, mas havia ali também enfim, um envolvimento maior naquele protesto, para além da causa principal que poderia servir de alguma reclamação. Perdemos alguma guerra nesse sentido, secretário? A segurança pública perdeu ali olha aí, olha, imagens de ontem, perdemos a guerra para a questão da ordem pública aqui na Paraíba? Luiz, não perdemos essa guerra. Evidentemente que as forças de segurança têm ocupado seus espaços, têm feito seu combate, têm prendido muitos criminosos no estado afora, apreendido muita droga, tirado armas de fogo de circulação, armas ilegais, realizado muitas operações integradas no estado todo, integradas com a Polícia Federal, integradas com o Ministério Público, além das forças internas da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, todos agindo juntos. Agora, um protesto dessa natureza, você vê que é fora do padrão, é fora do normal. Isso é uma manifestação violenta que não será admitida. A gente viu e acompanhou desde ontem a forma que foi feita ali. Ali existia um direcionamento, não era simplesmente um protesto ou reivindicando a apuração de um fato, porque para isso o secretário está à disposição, o chefe de Polícia Civil, os comandos estão à disposição para receber essas pessoas, esses familiares que tiveram familiares vitimados, como foi o caso dos dois jovens, para recebê-los e dar os devidos encaminhamentos. Agora, um protesto violento dessa natureza não atinge o objetivo que se quer, pelo menos que a família deve desejar, que é a elucidação do fato, e aí demonstra-se claramente que há um grupo tentando fazer terrorismo, jogando pedras na imprensa e nas forças de segurança. E, a exemplo do que ocorreu ontem, qualquer fato dessa natureza, a gente vai desobstruir as vias, porque é assim que tem que funcionar. Isso é uma via importante de acesso aqui na capital, onde viaturas de emergência, seja viaturas de segurança pública, seja ambulâncias, precisam transitar por aí. A gente não pode admitir que isso aconteça. Pessoas se aproveitaram de um tema, olha, a justiça seja feita aí, o Renan e o Wendel, né? Mas assim, outras pessoas se aproveitaram, há informações de que pessoas com tornozeleira eletrônica também que participaram do protesto. Saiu gente presa daí, a gente vai responder aí, qual é o balanço dessa atividade aí, do ponto de vista, na visão do que a polícia fez e tem hoje? As imagens deixam claro que alguns tentaram se aproveitar do momento da localização dos dois corpos, porque fazer um protesto com roupa, com camisa amarrada no rosto, escondendo a identidade, outros ali estavam com tornozeleiras num ambiente que não poderiam estar. Então isso demonstra claramente que tentaram se valer, alguns tentaram se valer daquela oportunidade para praticar crimes e serão identificados pelas polícias, que já estão começando a identificar, praticaram aí danos ao patrimônio público, como a gente vê viaturas que foram aí apedrejadas, e evidentemente terá resposta por parte dos órgãos de segurança. As manifestações pacífica e ordeira, evidentemente que ela é sempre bem-vinda, e já precisamos em várias oportunidades tratar nessas manifestações de maneira pacífica e ordeira, volto a dizer, de parte a parte das forças de segurança, daqueles que estavam ali reivindicando alguma situação. Agora, ou seja, quem tem uma causa para defender precisa esconder o rosto, né? Não precisa esconder, se mostrar, né? nem esconder o rosto e nem agir com violência contra as forças de segurança e muito menos contra a imprensa, foi o que a gente viu ontem. Então, isso não se admite, isso não é um protesto pacífico,
Isso é uma tentativa aí de se aproveitar diante de um fato para praticar crime como foi praticado. Isso será investigado e a resposta será dada também. Olha aí. Agora, o senhor disse agora há pouco no rádio com a gente, secretário, que a partir do ano de 2023, de forma mais clara, a polícia identificou a presença de uma tentativa mais forte de grupos do Sudeste aqui tentando entrar aqui na Paraíba. Eu quero lhe perguntar, assim, especificamente que grupos são esses? Estamos falando das facções mesmo, do PCC, do Comando Vermelho, estamos falando porque a Paraíba teria virado essa bola da vez também para o crime. A gente fala muito em bola da vez no turismo, muito bola da vez em investimentos econômicos, mas também na segurança pública. Por que isso? Exatamente. Nós identificamos, a gente tem diagnóstico diário do que ocorre no Estado. De acordo com o indicador criminal, a gente observou que os crimes violentos letais intencionais, eles tiveram um recrudescimento maior no segundo semestre do ano passado. A gente teve ainda uma redução importante no ano passado, ficamos abaixo dos 1.000 homicídios, mas teve um período em que a gente precisou fazer um esforço bem maior, focando em algumas áreas, como criamos a Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado, nas áreas de Cabedelo, Bahia, Santa Rita e Zona Norte de João Pessoa, para que a gente tivesse essa resposta mais efetiva diante desses grupos, um grupo específico do Rio de Janeiro que tenta se estabelecer aqui, já vinha tentando desde o ano passado, esse trabalho vem sendo feito, mas a gente conseguiu, com essa força-tarefa, já agora, nesse ano, conseguir ter respostas. No início do ano ainda tivemos algumas áreas com mais dificuldade, essas 4 áreas que eu fiz referência, por conta de uma área estratégica para eles, que é aquela área do rio e do mar. Então, depois disso, o trabalho foi acontecendo, fizemos várias operações de repressão qualificada, integradas com o GAE, com a Polícia Federal, em cima desses grupos, desse grupo específico do Rio de Janeiro, como tivemos agora há pouco mais de 15 dias, uma operação com 88 mandados de busca e prisão em cima desse núcleo, desses grupos. Desses grupos. Isso, de um dos grupos. E recentemente, agora há pouco mais de uma semana, também uma outra operação com mais 23 mandados de busca e apreensão em cima de um outro grupo local. Então, a polícia tem essa missão de combater a todas as facções. Evidentemente que aquelas que têm tentado se estabelecer com violência no Estado, a gente tem dado uma atenção muito forte. Exatamente esse tentar se estabelecer. Quando o estágio é muito avançado da atuação dessas facções, elas conseguem avançar sobre a própria polícia, sobre a imprensa, sobre o judiciário, sobre a política, né, os políticos. O que é que a polícia da Paraíba tem identificado nesse avanço dessas facções? Elas estão em que nível, em que camada de avanço? Quando a gente acompanha um pouco, em linhas gerais, a atuação desses grupos, esses grupos avançam sobre vários segmentos. Aqui na Paraíba, a polícia já tem indícios de avanço nesse segmento ou essa camada ainda não foi, enfim, furada? Na verdade é o seguinte, o papel da segurança pública nesse momento é de agir com muita firmeza e com muito foco, evitando que esse avanço ele seja cada vez mais, que ele fique fortalecido, ou que essas raízes sejam aqui disseminadas. A segurança tem esse papel importante, juntamente com os órgãos de justiça criminal, judiciário, Ministério Público, todos agindo integrados. Aqui no Estado nós temos essa facilidade de integração com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Polícia Federal e as forças de segurança. Então esse trabalho aqui fica muito mais facilitado em razão dessa cooperação que já existe historicamente e a gente tem aproximado cada vez mais. Agora, à medida que as operações vão avançando, evidentemente que alguns fatos podem ali... qual é o foco da segurança pública? É combater o crime violento patrimonial, combater o tráfico de drogas no Estado, porque a gente sabe que a droga é o grande vetor de violência em todas essas regiões, em todas essas áreas. É a grande motivação que faz com que eles queiram vir para a Paraíba, como já chegaram em outros estados do Nordeste. Então a droga é essa tentativa também de ter mais território no país para avançar. Mas eles botam o olho num estado ou numa cidade que está crescendo economicamente, é isso? O desenvolvimento. A questão imobiliária crescendo, claro. Eles botam o olho nisso? Claro, porque se você observar, a imprensa noticia isso quase que frequentemente, a quantidade de pessoas, de criminosos que são presos aqui na Paraíba, fugitivos de outros estados, mas que estavam aqui convivendo pacificamente, certo, curtindo, se misturando, com investimentos. E quando a gente investiga um pouco mais, ou a investigação já vem de fora, ou nós pegamos aqui a investigação
identificamos que eram pessoas que praticaram crimes em outras áreas, em outros estados, e estão Olha aqui aí. foragidos. Nós fizemos agora, recentemente, só nesse semestre, 4 prisões importantes de criminosos da Paraíba que estavam foragidos e sob a proteção do crime organizado no Rio de Janeiro. Olha. Essas prisões elas foram realizadas pela Polícia Civil, com a Polícia Civil da Paraíba e a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o GAECO, lá dentro das comunidades. Toda uma operação que se monta, programada e bem planejada para poder realizar essas prisões. E essas pessoas de lá davam ordens de execução, encaminhavam drogas, encaminhavam armas e munição para expandir. Então, o que é que a gente precisa? A nossa missão é essa, é continuar combatendo, tirando essas pessoas de circulação, isolando essas pessoas da população e combatendo para que isso que você colocou, para que o crime organizado ele não se estabeleça no Estado, como já fez em outros, entrando seja na política, seja nos poderes constituídos, no judiciário, no Ministério Público, nas polícias, para que ele não se estabeleça, não crie raízes dentro das forças de segurança de todo o Estado. Agora, secretário, se eu lhe perguntar aqui, que é uma coisa que muita gente gostaria de ouvir, objetivamente, existe ponto hoje em João Pessoa, ou na Paraíba, na grande João Pessoa, que a polícia não entra, que a polícia realmente não pode entrar porque o tráfico não deixa? Existe isso de fato? Não existe esse ponto. A polícia da Paraíba entra em qualquer lugar hoje, se quiser hoje aqui na grande João Pessoa? Entra em qualquer lugar que a gente tem feito operações sistemáticas, em qualquer área, em qualquer local a gente entra, as polícias entram hoje, e é tanto que as operações de repressão qualificada que têm sido divulgadas, né, quase que diariamente, semanalmente, elas demonstram isso. Então, essas áreas de força-tarefa que nós tivemos dificuldade, como falei, no final do ano passado e no começo desse ano, em razão dessas operações e dessas ações, a gente já começa a ter uma redução. Nesse último bimestre, maio e junho, a gente já teve uma redução de 37% com relação a março e abril do mesmo ano, desse ano. Então, março e abril a gente teve um número relativamente, já vinha caindo, mas maio e junho já tivemos uma redução importante, que foi de 37% com relação aos 2 meses anteriores. Bahia, por exemplo, a gente teve, no mês passado de junho, um caso, uma morte violenta. E esse mês, essas 2 agora que foram encontradas no corpo desses 2 jovens. E a gente já teve, lá atrás, mais de 10, 12 mortes. É por isso que a gente precisa continuar mantendo o foco. E o resultado ele vai chegar. A gente vai conseguir pacificar essas áreas. Bahia foi o exemplo. Santa Rita, que é uma área que a gente tinha uma extrema dificuldade, também está conseguindo fazer essa contenção. Zona Norte de João Pessoa também, com redução importante no número de mortes violentas aqui. E a gente vai continuar buscando esse foco. Agora, nesse campo do combate ao tráfico que a gente está conversando aqui, secretário, o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão recente sobre a questão do consumo da maconha, liberando ali, do ponto de vista descriminalizando, distinguindo o usuário do traficante para quem porta até 40 gramas de maconha. Quero lhe perguntar sobre do alto da sua experiência de polícia e como secretário de segurança, você acha que essa decisão do STF estimula ou não o tráfico, ou dificulta ou não a atuação da polícia no combate ao tráfico aqui no Brasil? Bom, Luiz, esse é um tema que ele deve ser tratado sob vários aspectos. O primeiro aspecto, eu acho que um dos mais importantes, é o tratamento, tratar essas pessoas dependentes químicas como pessoas que precisam de um cuidado diferenciado de saúde, tratar como doença e ter essa atenção. Então, isso não se desconsidera. Agora, se terá efeito essa medida para diminuição do tráfico de drogas no país como um todo, ou se, em razão de ter liberalidade com relação a 40 gramas, diminuirá o tráfico, isso a gente não pode ainda assegurar. A gente não tem como assegurar. A grande questão que fica, inclusive discussão entre os secretários de segurança e aqueles que convivem um pouco mais nessa área, é que liberar ou dar uma certa flexibilizar 40 gramas, não existe em nenhum local do país que você possa comprar 40 gramas legalmente. Certo. Então essas 40 gramas virão de algum lugar do crime. Ilegal, do crime. Então, por isso que tem que ter um olhar maior, uma discussão maior em cima disso.
Volto a dizer, o tratamento para aqueles que precisam, que são dependentes, isso é fato e precisam de cuidados. Mas, com relação ao tráfico, a gente sabe que vai continuar fornecendo, porque não existe legalmente nenhum lugar que possa, ainda no país, você ter acesso àquela quantidade de, né, para, enfim, para consumo. Mas o tratamento, eu acho que é a fonte principal e o tráfico de drogas ele precisa continuar sendo combatido. Tá, eu vou repetir uma pergunta que ele fez agora há pouco no rádio também, a respeito da atuação de assaltos, né, aqui na Paraíba, principalmente nas grandes cidades, a partir de João Pessoa. 99%, aqui é um chute que eu estou dando aqui, mas a maioria dos casos de assalto na Paraíba são realizados por 2 homens em cima de uma moto. Esse é o perfil. São 2 homens em cima de uma moto. E isso tem atingido certamente quem está nos assistindo agora, ou já passou por isso, ou tem alguém, né, conhecido que já passou por isso. E aí eu estou falando de gente que sai para trabalhar logo cedo, inclusive fica ali no ponto de ônibus com medo. A gente está voltando ali de uma academia, a gente está voltando de uma escola, de uma universidade, mas está vulnerável a essa abordagem de 2 homens armados numa moto. Por que é que nós não conseguimos intimidar esses bandidos e criminosos ainda? Né? Que quando pensarem em cometer algum crime, disseram, não vamos de moto, nem vamos em 2, porque a polícia está em cima desse perfil. Por que é que nós não conseguimos atingir e assustar ainda? Os bandidos ainda continuam achando tranquilamente que podem 2 subir numa moto e sair roubando todo mundo aí de 0 hora até meia-noite. Você tem razão, Luiz. Nesse tema, a gente tem observado desde 2019, quando assumimos como auxiliar do governador João, a gente viu a necessidade de fortalecer as ações de combate ao crime violento patrimonial. A gente conseguiu continuar melhorando os números de morte violenta. O Estado continua, de homicídios, de uma maneira geral, continua reduzindo. Mas os crimes patrimoniais, a gente avançou em muitos indicadores. O indicador, por exemplo, crimes contra a instituição bancária. A gente tem uma redução significativa, com apreensões importantíssimas, quadrilhas presas. Enfim, um indicador importante do Estado. Sofremos muito com isso no passado. Roubo de carro. Roubo de carro, diminuímos também. Temos redução significativa para o primeiro semestre. No histórico e no primeiro semestre, também uma redução importante. A gente está finalizando o relatório de semestre para fazer a apresentação, trazer para a imprensa. Agora, o crime em transporte público coletivo, redução também. Agora, quando você identifica esse ponto que você falou, contra as pessoas, quando a moto é o principal instrumento de transporte utilizado e que ali, volto a dizer, tira do cidadão um telefone celular, incomoda numa farmácia, incomoda numa padaria, num ponto de ônibus, isso daí é um ponto que a gente precisa fortalecer cada vez mais. As forças de segurança, nós, o comando da Polícia Militar, do Bombeiro Militar com missão mais específica, mas a ação preventiva das forças de segurança ela precisa ser cada vez mais eficiente, mais efetiva. Na prática tem um planejamento para isso, para mais blitz? A gente não vê blitz. Tem um planejamento, a gente de intensificar as ações de blitz. A gente tem realizado a Polícia Militar blitz em vários pontos do Estado, mas evidentemente que com essa demanda aumentando, a gente precisa focar, sentar novamente com o Comando Regional, no caso e do Comando Geral, para a gente fortalecer essas ações, estabelecer, fazer aquilo que fizemos logo no início de 2019, logo um pouco depois, intensificando aquelas blitz, aqueles checkpoints e focando em motos com 2 pessoas em atitude suspeita. Isso aí precisa ser restabelecido cada vez mais. Isso é um trato que a gente tem tido com o comando da Polícia Militar e a gente vai colocar em prática essa operação. Importante. Estou fazendo aqui algumas cobranças em relação a essa atuação, mas tem algo que precisa ser registrado. A Paraíba viveu agora o São João, foram vários eventos, várias festas grandes, inclusive, com a população, né, um volume de gente muito grande nos locais. E me parece que saiu desses eventos aí com registros positivos, ou digamos assim, registros do ponto de vista de casos de violência muito abaixo daquilo que se poderia, enfim, assustar a população. Por que isso, secretário? Você tem, o bandido ele olha para a festa e diz, tem uma atuação diferenciada da polícia nessas festas, não vamos agir muito não. Por que a gente não consegue estender esse período de São João para o ano inteiro, mesmo sem festa, na Paraíba? A gente teve nesse período de junho mais de 1.500 eventos no estado inteiro. 1.500 eventos? Mais de 1.500 em 30 dias. Agora, no mês de julho, nós estamos tendo eventos rotineiros, inclusive no interior, no sertão. Continuamos tendo festas ainda, período de
de João Pedro, de outras festas que continuam tendo. Com presença de multidões. Com presença de grandes eventos. Então, nesse período de junho, 30 dias, foram mais de 1.500 eventos. 186 municípios fizeram eventos, todos com pedido de segurança pública. E a gente conseguiu se fazer presente em todos esses municípios e eventos. E municípios que tiveram, como Campina Grande, são 33 dias, sem nenhum fato grave registrado ali nas imediações da festa, no Parque do Povo, ali nas imediações, naquele núcleo. A gente teve, só em Campina Grande, naquele período de 33 dias, mais de 1.400.000 pessoas passaram ali naquelas festividades. Porque a gente fazia a contabilidade com o comitê que tinha para acompanhar o número de público diário do evento, para limitar com relação aos shows. E a gente tem um relato importante, Luiz, e é importante que a população saiba, que nesse período de festas, de festividades em Campina Grande, o Hospital de Traumas de Campina Grande não recebeu nenhum atendimento, nenhuma ocorrência de pessoas feridas com arma branca ou arma de fogo relacionado ao evento junino. Por que muda então? Qual é o método que vocês adotam que faz com que isso aconteça? As pessoas foi, paralelamente aos grandes eventos, o mês que a gente teve uma das maiores reduções de mortes violentas como um todo, porque o policiamento da festa é um policiamento, mas o policiamento convencional que continua fazendo nos bairros, onde não está tendo festividade, ele continua também agindo. As operações continuam. Então a gente teve, juntando com essas operações que já vinham sendo realizadas, e agora o resultado do mês de junho, foi um dos meses que teve menos homicídio no estado, na série histórica, e a gente teve uma redução de quase 30% só agora, nesse mês. Tivemos um São João seguro. São João seguro e um mês seguro. A minha pergunta é, de onde aparece tanta polícia, de onde aparece tanto equipamento, que faz com que no São João, com tanta gente, tenha uma redução boa dos índices. E no dia normal, ou seja, e nos períodos normais, isso não seja tão visível. Mas na verdade o que acontece? Para os eventos existe um movimento, existe uma concentração maior e você consegue fazer o policiamento para evento. Agora, não foi só no evento. O mês de junho foi um mês muito importante de redução de número de homicídio violento no estado, não nas festividades, porque relacionado à festividade nós não tivemos nenhuma morte violenta relacionada a festividades. Agora, ainda tivemos, evidentemente, fora dos locais de festa, que, volto a dizer, são mais de 1.500 eventos que foram feitos. E não tivemos nenhum crime violento relacionado a esses eventos juninos. Agora, no resto do estado, a gente ainda conseguiu ter uma das maiores reduções, foram quase 30% de redução de mortes violentas, além de outros indicadores que diminuíram. O roubo de veículo diminuiu, o roubo de moto diminuiu e tantos outros. Então, mas isso é fruto de quê? De um trabalho, Luiz, que vem sendo feito, que para ter redução no mês de junho, não começa o trabalho no mês de junho. Todas essas operações que eu fiz referência aqui, de combate ao crime organizado, operações que vêm sendo feitas rotineiras por parte da Polícia Militar em várias áreas, elas vão tendo reflexo durante. Esse trabalho começa bem antes. E esse trabalho da Força Tarefa fez com que a gente tivesse os indicadores melhorados em razão disso, da continuidade. Os índices que aumentaram foram somente na região metropolitana e em algumas áreas localizadas, como falei. Mas na outra parte do estado continua tranquilo, continua tendo, porque às vezes a gente está recebendo reflexo do que está acontecendo na região metropolitana e dessas 4 áreas, noticiando mais. Mas se observar, nas outras áreas do estado, na segunda, terceira e quarta região integrada, não tem esse número todo. Deixa eu fazer uma pergunta do telespectador que está acompanhando aqui. O Jário Pessoa mandou aqui o seguinte, é sobre a Anviva, né? Ele está falando que é o serviço que foi inaugurado em 2001, que é um ambulatório de atendimento de vítimas de violência e acidentes. Ele está perguntando quando é que vai ter uma delegada e uma perita aí para esse serviço que atende ali, funciona no Arlindo Marques e atende ali como um serviço de referência para crianças e adolescentes vítimas, né, de abusos, está na segurança pública, mas está na saúde, ali está no complexo de saúde, mas ele está perguntando sobre, segundo ele, estaria faltando uma delegada e uma perita específica ali para acompanhar esse serviço lá. Nós fizemos reuniões, inclusive com a saúde, com outros órgãos que integram essa ação, e tem delegado e tem que cuida disso aí, da delegacia especializada, mas para o aprimoramento, a Polícia Civil tem tratado para, se for o caso, havendo necessidade, colocar um delegado ou um perito específico para fazer frente. Tem previsão? Não, ainda não, porque na verdade isso é um estudo que está sendo feito com a Polícia Civil, porque existe já um delegado, uma delegada da delegacia especializada que dá atenção. Isso aí a Polícia Civil já vai fazer. Agora, acho que nessa próxima turma que está sendo nomeada, acho que já consegue fazer esse movimento.
Agora, para a realização de perícias, aí tem que acompanhar a demanda para ver se vale a pena ter um perito específico ou se o IPC, o Instituto de Polícia Científica, que já está lá à disposição com toda a estrutura, se será ele quem fará. Mas isso não é dificuldade para melhorar o serviço, em cooperação com a Secretaria de Saúde. Tenho certeza que a Polícia Civil não vai se opor a disponibilizar os profissionais que sejam necessários para a gente poder melhorar a ação. Tá aí, secretário Jean Nunes, obrigado pela sua presença e informações aqui no Rede Verdade, viu? Eu que agradeço, uma oportunidade importante, trazer esclarecimentos para a nossa população e também trazer conhecimentos de números que muitas vezes nós não podemos divulgar antecipadamente, são ações estratégicas, operações estratégicas, mas que a população sente que as polícias estão trabalhando cada vez mais. Ok, bom, vamos ficando por aqui. O nosso abraço, obrigado pelo carinho sempre da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.